noite a todos. Sempre é uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para conversar um pouquinho, como a Tatiana falou, sobre o Evangelho. Nos compete a nós, nós temos essa responsabilidade de falar um pouco sobre esse item, esse capítulo. Mas assim, todos nós, falando já sobre a responsabilidade que todos nós temos, sobre todos os assuntos, em todos os momentos, todos nós temos muitas responsabilidades. No que falamos, no que fizermos ou principalmente do que pensamos. Então, todos nós somos responsáveis pela nossa caminhada. Que nós possamos, dentro da temática do argueiro e da trave do olho, refletir juntos um pouquinho mais sobre essa passagem. Sobre as palavras que a gente dispensa e ventila no dia a dia. E sobre os pensamentos que a gente pensa nas 24 horas e um minutinho também. Todos nós não paramos de pensar. Nunca. Nosso corpo dorme e nós continuamos pensando. Então vamos conversar um pouquinho sobre o argueiro e a trave no olho. Né, Tatiana? É isso aí. Quem quiser também pode se aprofundar um pouquinho mais em casa, ler com calma essa passagem, né? E fazer várias reflexões para a nossa caminhada. E no Evangelho ele vai começar nos falando sobre uma passagem de Mateus, que ele se encontra lá no capítulo 7, no versículo 3 ao 5. Tu vai ler essa frase primeiro, hein? Ai... Tá, podemos ler então. Então, é imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Quem nos fala é Emmanuel. Uma pequena reflexão para a gente fazer antes de iniciar esse nosso trabalho. E a gente pode fazer uma reflexão para conosco, né? Onde que está habituada mais a nossa visão, ou os nossos sentimentos, ou as nossas buscas, né? E no desenvolver da nossa conversa, a gente vai compreender um pouquinho mais essa fala de Emmanuel. E aí, então, dando continuidade, o Evangelho ele começa então com essa passagem de Mateus. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Para a gente poder entender um pouquinho, argueiro, ele significa cisco ou uma coisa insignificante. Pedacinho de madeira, coisa bem insignificante. E a trave é um grande tronco. Até não trouxe a imagem, não coloquei, eu esqueci, da figura da trave e do argueiro. Mas, enfim, quando a gente faz algum julgamento sobre alguém, ela se torna uma trave. A do irmão é um cisco, é um argueiro, né? A gente não olha para nós, as nossas situações, não julgamos as nossas atitudes, preferimos julgar as atitudes do próximo. Olhamos aquele pequeno cisco que está no nosso irmão, mas não olhamos a grande trave que está em nós mesmos. Muito bem. Só para nós refletir, nós vamos usar algumas imagens. Nós estamos tentando montar o nosso trabalho com imagens para a gente pensar um pouquinho, sem muita escrita. De onde vem tudo isso, né? Conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Jung fala isso. Conhecer a própria escuridão é o melhor método de conhecer e lidar com os outros. Ela quer se esconder, não tem jeito. Não, para facilitar. Então, todos nós, temos um lado chamado sombra. Todos nós. Temos alguma coisa que a gente denomina sombra. Que são coisas negativas que a gente quer ocultar de nós mesmos. Quer dizer, quer esconder de nós mesmos. Aquela história de nós continuar varrendo
nossos sentimentos, a sujeira para debaixo do tapete, a gente não quer olhar para nós às vezes. A gente não quer olhar. A gente olha, nós vamos entender já daqui a pouco melhor isso, como funciona na prática, tudo isso. A gente olha muito para o outro, enxerga muito no outro defeito. A gente não olha para nós às vezes, não para olhar para nós. Então todos nós temos muitas sombras que temos. Quem de nós não tem, ou já teve, ou já ouviu alguém, algumas pessoas, ou nós mesmos, impulso de cólera? Né? Quem de nós não tem aversão a uma outra pessoa às vezes? Não posso ver aquela pessoa na minha frente. Quem de nós não tem medos? Todos nós temos medos. Alguns, um medo até uma altura, um nível, ela é normal. Quando ele é exagerado, aí tem alguma coisa para ser tratado. Então, tudo isso, todos nós temos isso, porque somos imperfeitos. Por isso que estamos matriculados aqui no planeta Terra. Matriculados aqui para nós aprender. E se nós voltar lá para o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade fala duas palavrinhas. Duas. Qual é a primeira instrução? Alguém sabe aqui? A primeira instrução que ele vai falar lá? Capítulo 6. O Cristo Consolador. Já falamos aqui. Primeiro ensinamento. Amai-vos. Segundo ensinamento. Instruí-vos. Então, até que a gente não fazer esse movimento, nós vamos sofrer consequências de tudo isso. Então, quando a gente começa a se olhar, botar a mão na consciência, como a gente costuma dizer, né? Começar a pensar o que eu faço, o que eu falo, como eu faço e o que eu penso. E parar um pouco de, às vezes, olhar para as pessoas e jogar pedra, às vezes. Nós fizemos isso, às vezes, consciente, ou às vezes no hábito. Temos que mudar esses paradigmas, né? Então, é muito desconfortável para nós admitir que eu tenho defeito. É desconfortável. Agora o outro tem 1000. A gente às vezes não nota isso. Mas nós temos que olhar para nós. Né, Tatiana? É isso aí. E continuando, essa é uma das imagens, né? Haviam muitas outras, mas dentro do nosso próprio trabalho, na sociedade também, tem essa situação do argueiro e da trave no olho. Julgamento com o nosso colega. Por quê? Por que tudo isso, né? Será que é fruto do orgulho, tudo isso que nos acontece, esses julgamentos? É o orgulho. Aquele orgulho ferido, né? Aquilo que a gente não aceita, as nossas ações. Como o Carlos falou anteriormente, é aquilo que nós ocultamos dentro de nós e deixamos lá por muito tempo. Né? E vai se transformando em tudo isso, em impulso de cólera, aversão, dentre outras situações. Mas aí qual que é a saída para tudo isso, né? Como devemos lidar com os defeitos que nós vemos uns dos outros? Como essa imagem, né? Tem uma pessoa olhando o defeito. Ah, você está fumando? Percebem a imagem. A imagem fala tudo. Né? E da mesma forma, quando alguém está na rua, há um palhaço e outra pessoa está indo com o nariz de palhaço caminhando e esse palhaço faz um julgamento sobre aquela pessoa. E tem alguém vestido de palhaço e não se percebe. Quer dizer, precisamos olhar para nós antes de falarmos alguma coisa. Olhar a nossa trave. E nós espíritas temos um compromisso com nossa consciência. Porque o Espiritismo ele nos esclarece, não proíbe nada, mas ele nos ensina. E quando a gente voltar para casa pela morte, nós, se não praticarmos, teremos um peso duplo. Sabíamos e não fizemos. Por isso que é importante a gente fazer o esforçozinho, né? Nós vamos ver mais para frente esse esforçozinho bem interessante. Né? E o orgulho, muitos dizem que tem orgulho bom e orgulho ruim. Será que realmente existe isso? Esses dias uma pessoa chegou para mim, não, porque lá em determinado lugar, determinada cidade que eu não me lembro, tem um orgulho assim, bom, e orgulho que não é bom. Até questionei. Aí eu fiz umas perguntas, né? Deixei essa pessoa refletindo também. Para mim, orgulho não é bom, porque Jesus já combatia
na época em que ele esteve aqui passando os seus ensinamentos. E isso que nós precisamos olhar, combater e transformar pouco a pouco, né? Não deixar esse orgulho tomar conta de nós, senão ele vai apodrecer. Ele vai fazer com que nós nos tornemos pessoas doentias. Orgulho tem muitos significados, nenhum bom. Podem botar lá no Google, no dicionário, no Aurélio, nenhum bom. Quando a gente diz, eu tenho orgulho que o meu filho está se formando, vamos trocar essa palavra. Eu estou feliz, estou alegre. Que maravilha isso. Orgulho é uma palavra que nós temos que tirar do nosso dicionário. Jesus combateu orgulho e egoísmo, todo o seu trabalho ele combateu isso. Não existe orgulho bom. Não existe. Não existe. Isso é uma falta de pensar nas palavras. Nós temos que se atualizar. Podem procurar. Nós falamos muito nos grupos de estudos isso. Tem orgulho bom. Não existe orgulho bom. Não dá para fazer do orgulho uma coisa boa. Não tem como. E todos nós temos. É isso aí. Se façam essa mudança, essa transformação, se ainda há pessoas que têm esse hábito de falar do orgulho, analisa e pensa sobre a potencialidade, vamos dizer, dessa palavra. Qual que é o sentimento que ela gera em cada um? Aí dá para analisar. Em determinada situação, a palavra pronunciada, o que ela gerou. E analisem, façam a reflexão. Com certeza, a mudança tem que acontecer. E aqui nessa figura, há dois homens, né? Cada um com uma sacola à frente e uma sacola nas costas, ambos, né? E nos diz o seguinte, que os homens caminham pela face da terra em fila indiana, cada um carregando uma sacola na frente e a outra atrás. Vamos pensar que todos nós estamos em fila indiana agora. Exatamente. Vamos pensar. Essa sacola da frente, o que será que nós colocamos dentro nessa sacola? Nós vamos colocar as nossas qualidades. A sacola de trás, guardamos todos os nossos defeitos. A diferença entre as palavras me chamou a atenção. Colocamos e guardamos. Guardamos porque a gente segura elas para sempre, né? Colocar, colocamos e podemos trocar de lugar. Mas guardar, nós guardamos elas. E aí ela vai nos fazendo a seguinte colocação. Por isso que durante a jornada pela vida, mantemos os olhos fixos nas virtudes. Vamos caminhando, vamos olhando para essa sacola, para a nossa sacolinha, vemos as virtudes, né? Que estão presas ao nosso peito. Isso aí, nós olhamos para nós olhamos só aquilo que a gente acerta, as belezas, com que isso nós temos. Eu sou uma pessoa caridosa, calma, a gente olha muito. Essa é a sacola que a Tatiana está falando. Vamos lá. E ao mesmo tempo, quem está atrás de nós, nós temos a nossa sacola, né, que carregamos nas costas. E primeiro nós olhamos dos outros. A dos outros, né? Aí o que nós vamos olhar nessa sacola, né? Os defeitos da pessoa que está à nossa frente. Porque se na frente a gente guarda as qualidades, de trás nós guardamos os nossos defeitos. E quem está atrás de nós vai sempre enxergar, querer, né? Muitas vezes enxergar os defeitos e não as suas qualidades. Porque ele também está com a sua sacola de qualidades à sua frente. Mas prefiro olhar a sacola do meu irmão à frente, né? E aí nós nos julgamos, não analisamos, julgamos aquele irmão que está à nossa frente pelos seus defeitos, pelas suas dificuldades, pelas suas escolhas, enfim, inúmeras situações, né? E não pensamos em nós. Mas atrás de nós há mais alguém. Esse que está atrás de nós está olhando qual das nossas bolsas? Os nossos defeitos. E assim sucessivamente. Por isso que a gente olha muito no outro o que a gente tem. O que incomoda em nós. As qualidades nossas, se a outra pessoa tem, não vai incomodar em nós. Mas se o defeito que nós temos e guardamos, ou não trabalhamos ainda, outra pessoa tem, a gente vai dizer para aquela pessoa é chata, porque eu sou chato. Às vezes a gente não percebe isso, que o que incomoda
no irmão, na irmã encaminhada, na minha esposa, meu filho, meu patrão, não importa quem seja. É aquilo que eu tenho que trabalhar em mim. Lembra que nós falamos coisas ocultas, que nós não queremos ver. Capaz que eu não tenho paciência. Sou um cara caridoso. Dou lá uns real de vez em quando para alguém, mas nem olho na cara da pessoa. Sou um cara hiper caridoso. Nem dou bom dia pro frentista, quando vai abastecer o carro. Não. Tem gente que faz assim, joga a chave, ou agora não precisa nem jogar a chave, é só desativar as travas. Daí o frentista, eu já vi isso, o frentista foi lá e botou um valor. Depois, não, pediu para botar, não, você não pediu para botar esse valor. O frentista disse, agora você vai ter que pagar, porque está dentro do tanque. Então eu faço um monte de caridade, mas nem dou bom dia para as pessoas. Então a trave no meu olho me deixa cego, mas eu vejo o defeitinho do outro. É isso que nós estamos falando, que é difícil, né? E assim, nós temos isso, todos nós temos. Quem não tem aqui no planeta Terra é um cara chamado Jesus Cristo. Os outros, todo mundo tem. E os desencarnados que estão aqui também têm. Por isso que nós estamos aqui na luta. Por isso nós vamos voltar lá para o capítulo 6. Espíritas, amai-vos. Segundo ensinamento, instruí-vos. Estude isso, tia. Olhe para você. Olhe para você. Você não é tão bam como você pensa. Você não é tão caridoso como você pensa. Não é, Tatiana? É isso aí. Aproveitando e falando ainda dessa figura aqui, se nós formos analisar, são muitas as reflexões que podem ser feitas. Por isso que é bom, em casa, ler novamente, poder refletir, cada um dentro da realidade em que se encontra. Né? A gente aqui aborda uma das situações, um pouco de cada coisa, né? Mas é muito importante dar continuidade em casa, ler com calma, poder refletir. Né? Aqui também nós podemos falar sobre a fofoca. Nessa situação dos homens, né? Vamos usar eles aí, a fofoca, dar continuidade a uma situação, a algo que eu vi sem saber se realmente é verdade. Quantas separações acontecem? Quantos suicídios acontecem por fofocas? Nós não paramos para analisar essa situação. Fofoca, maledicência. Porque tudo aquilo que está dentro de nós é aquilo que nós vemos no outro. Mas tem tanta necessidade de eu ter que passar uma informação que eu ouvi de tal, que passou de tal e tal e tal. A que me leva? A que mérito? O que eu ganho com tudo isso? Eu ganho alguma coisa? Não. Muitas pessoas até pensam que sim. Ganham o quê? Status. Fofoqueiro. Ou doenças, né, gente? A gente vem para o centro, a doutrina ajuda a gente a se curar. Porque nós temos que começar a nos curar pelo pensamento. Se nós estamos passando por uma doença física, já somada no corpo, ou por uma doença emocional, seja qual for, a hora que eu começar a movimentar meus pensamentos, ativar meus pensamentos positivos, com a oração, com palavras edificantes. Jesus disse, não é o que entra pela boca que vai fazer mal para o homem, é o que sai do tesouro do coração. Então quando a gente começa a mudar isso, gente, muda muita coisa, a gente começa a se curar. Daí a pergunta que nós fizemos, a gente se faz todo dia isso aí. Né? Eu quero ficar doente, mais doente, eu quero me curar. Eu tenho que mudar minha postura interior. Para hoje, para ontem, para essa encarnação. E a gente aprende muito a fazer isso estudando Espiritismo em grupo, lendo livros, usando o Evangelho. Eu sempre falo que às vezes a gente não tem tempo de fazer prece. A gente faz, muita gente faz sem crítica a ninguém. Né? Sabe aquele Pai Nosso assim, Pai Nosso, mãe. Tem gente que faz Pai Nosso assim. Mas quando está numa cama no hospital, nossa, vira poesia o Pai Nosso. Demora 5 minutos. Mas tem que esperar chegar numa cama no hospital. Né? Então, são coisas que nós podemos fazer, gente. Se curar. E as palavras são importantes. Se eu vou dar uma notícia para minha esposa não agradável, porque eu entendi que ela fez alguma coisa que não faz, eu preciso polir minhas palavras.
Poner, para ela entender, para nós não criar um conflito, para não criar uma vibração negativa. Nem eu para com ela, nem ela para comigo, nem os dois, nem o lar. Por isso que o Espiritismo é maravilhoso, né? Ele nos reeduca. É isso aí. E precisamos fazer urgente, né? Ou estamos a passeio? Acredito que ninguém aqui está a passeio, né? Outra pergunta que nos faz aqui também: quando é correto ir e falar com outra pessoa sobre os seus defeitos? Provavelmente vocês estão se questionando, tá, mas vou ficar quieto, vendo que a pessoa está errando. Não, você vai chegar para a pessoa que está errando, chamá-la em particular e conversar. Se a pessoa te ouviu, tu ganhou um amigo, caso contrário. Mas a gente precisa, deve, como o Carlos falou, achar os meios de chegar até a pessoa, conversar, mas em particular, com a pessoa correta. E com palavras mais acessíveis possível, né? Nós temos que mudar nosso vocabulário. Às vezes a gente está naquele momento que está fervendo. Não é o momento de conversar, né? Não é o momento. Essa pergunta também é bem interessante. Com que atitude devemos falar com outros sobre os seus defeitos? Até eu vou ler aqui que está em Gálatas, capítulo 6, do 1 ao 3. Isso. Desculpa, às vezes dá um... Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi o tal com o espírito de mansidão. E olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Um dia nós vamos falar sobre os apóstolos aqui. Vamos fazer um trabalho sobre os apóstolos. Porque todos os apóstolos tinham muito defeito, tá? É os nossos defeitos. Tá? Não tinha um lá que mentia, não tinha um lá que não tinha fé, não tinha um lá que traiu, não tinha um lá que negou, não tinha um lá que tinha um medo não sei do quê. É nós. Vamos falar deles um dia. Então, aqui está falando uma coisa muito interessante: mansidão. Bah, eu estou pegando. Não, se acalme. Primeiro se acalme. Eu sempre digo, antes do Espiritismo, a gente precisava um mês para se acalmar. De uma situação. Hoje, 1 hora, meia hora, meio dia, digamos assim, o máximo. Porque a gente sabe que a gente vai jogar um monte de hormônios prejudiciais ao nosso corpo. No primeiro momento, eu vou me envenenar mais ainda. Vou ter mais umas dorzinhas extra. Né? E outro momento que eu vou envenenar outra pessoa. Então eu vou me acalmar primeiro, vou me equilibrar o máximo possível para depois conversar. Antes a prece. Ai, como é que eu vou falar para aquela... Faz prece. Convida teu guia, teu anjo da guarda. Convida ele, me ajuda aí, eu tenho que falar uma coisa difícil com uma pessoa lá. E me ajudem, tia. Me dá uma força aí. Dá uma força, né? Para achar as palavras, para a gente nós se entender. Se nós não se entender que nós não precisamos se odiar. Já é fantástico, né? É isso aí. Pode passar. Gostou, né? Tinha que ter ficado de cara, eu acho. Tu que não quis mudar. Essa figura aqui, a do espelho, é uma reflexão que acredito que a maioria já deve ter encontrado uma resposta, né? E o que nós devemos fazer diariamente? Olhar para nós. O espelho vai refletir a nossa imagem, o que nós somos. Então, o que nós temos que fazer é olhar para o nosso interior. E para falar um pouquinho mais sobre isso, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, tem a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade volou disse: conhece-te a ti mesmo. A gente se conhece? Eu me pergunto às vezes, porque tem momentos que essa reflexão, porque preferimos muitas vezes ocultar muitas coisas que estão em nós para não melhorar. Estou no comodismo, tá bom assim, estou agradando fulano, ciclano. Uma felicidade ou uma alegria muitas vezes que não é verdadeira, porque está tudo oculto lá.
minha sombra, não quero me conhecer. Para mim tá bom assim. E o Espiritismo faz com que a gente saia dessa zona de conforto. Mas não só o Espiritismo. Quando nós buscamos Jesus, a espiritualidade, e queremos mesmo fazer para o outro aquilo que gostaria que fosse feito para nós, aí começa a mudança. A gente precisa sair dessa zona de conforto. Conhecer a nós mesmos. E não é ruim, gente. É maravilhoso. Sabe por quê? Vou dar uma notícia para vocês que talvez nem todos saibam. Você vai viver sempre com você. Com a sua esposa é um tempo. Seu pai, sua mãe, patrão, empregado é um tempo. Talvez você volte. Mas com você mesmo é sempre. Daqui 1 milhão de anos. Ou daqui não sei quanto tempo. Você vai estar com você mesmo. Por isso, conheça-te a ti mesmo. Olha, eu estou no meu limite. Ótimo. Trabalhe esse limite. Olhe para ele. Olhe para a sombra. Ilumine essa sombra com uma oração. Vá, procure terapias alternativas. Vem fazer um fraterno. Vem fazer um tratamento espiritual. Tome água magnetizada. Leia um livro. Leia o Evangelho. Estude o Evangelho. Estude em grupo. São terapias. Para você clarear essa sombra. E desmanchar. Não passar para outra pessoa. Não jogar em outra pessoa. Para desmanchar. Aquilo que a gente, como a Tati colocou, que eu guardei. E todo mundo tem. Eu sempre digo que eu tenho os bichos fechados. Volta e meia dá vontade de soltar. Os bichos são os vícios. Está sob controle. Às vezes escapa. Né? Então, todos nós temos aqui para fazer essa pequena mudança. Na verdade, isso aqui é cura. Nós não estamos aqui vamos usar o nosso exemplo, porque a gente não tem mais nenhuma situação de raiva, vamos supor. A gente aprende a dominar, a deixar que as virtudes, o amor, a ter... Por quê? Porque a nossa consciência começa a cobrar mais de nós. Maridos, quando a sua esposa fizer alguma coisa que você não gostar, abrace-a. Mesmo com vontade de esmagar. Um abraço. Eu faço isso, funciona. Né? Isso dá e passa. Claro. Abrace, que passa. E essa questão, a resposta, quem nos dá também, muito interessante, estudar em casa, ler ela, né, na família, refletir. A resposta é bem extensa, mas é Santo Agostinho quem nos dá. Quem conhecer um pouco da história dele, ele todos os dias, na sua caminhada, quando ele chegava em casa, resumindo, porque ela é bem extensa a resposta, ele chegava e ele se colocava em prontidão e ele analisava como foi o seu dia, com as pessoas do qual ele teve o convívio. Se pagava em revista, prontidão é coisa de italiano, tá? Em revista. Mas eles entenderam. Ele parava, ele pensava, ele fazia uma soma do que foi bom no dia dele, com as pessoas, o teor das suas palavras, dos seus pensamentos. Porque daí no dia seguinte, se ele tivesse errado com alguém, ou algo que ele falou, ou que se desentendeu, ele ia corrigir. Então ele mesmo fala que ele chegava todos os dias e ele fazia essa análise, né? Esse exame de consciência, porque a consciência dele mesmo cobrava que ele precisava fazer essa mudança, essa atitude. Porque muitas vezes o outro não necessita da nossa raiva. Por que nós, né, se estamos bravos, vamos ter que descontar em alguém? Não tem nada a ver com isso, né? Então é a mudança do nosso comportamento, é se conhecer. E essa era a forma dele se conhecer, pôr em revista todas as noites, todos os dias, as suas atitudes, as suas falas, como ele agia, né? E as pessoas que estavam ao redor dele, né? É fantástico essa passagem, essa questão do Livro dos Espíritos, e uma reflexão bem ampla para o nosso dia a dia. Que a gente possa fazer isso também, né? E a nossa consciência vai nos cobrar. Como é que eu vou saber se estou certo, se estou errado? Nossa própria consciência. A gente sabe o que é errado e o que é certo. Como dissemos anteriormente, quero deixar na sombra, quero deixar oculta. Mas a gente sabe o que é certo, o que é errado, né? Então a gente tem que partir mais para o correto, mesmo que doa, porque a gente vai machucar o nosso orgulho. E
é nesse momento que a gente precisa mudar. Mas tem um detalhe, o Espiritismo nos fala uma coisa bem interessante quanto ao orgulho. Ou nós trabalhamos ele agora, ou quando a gente voltar para o mundo espiritual, a gente não vai ter paz. Aqui nós temos medicamento, nós temos nossas ocupações materiais, nós temos o sono do corpo, que a gente vai se retemperar no mundo espiritual. Quando a gente sair do corpo em definitivo pela morte, nós não vamos ter mais esses movimentos, nós vamos pertencer só ao mundo espiritual. Então, se a gente alimentar o orgulho, o egoísmo, a cupidez, a avareza, a vaidade, a sensualidade, tudo que é exagerado, tudo isso lá vai ser tormentos direto para nós. Por isso que a Tati diz que não viemos para passeio. Nós não estamos aqui no corpo para passeio. Não estamos aqui só para ganhar dinheiro. Vai ficar tudo aí, nossa casinha vai ficar. Nosso trabalho vai ficar. Nosso carro lá vai ficar. Nossa casa lá, não sei quantas prestações, 20 anos para pagar. Vai ficar. E se vai deixar 2 herdeiros, é capaz, se os 2 não tiverem uma condição espiritual, vão brigar. Vão brigar. Se eu não ensinar meus filhos ou alguém, vão brigar. Por coisas que não são nossas, são empréstimos. Então, que nós possamos fazer esse pensamento, gente. Todos nós estamos aqui para isso. Daqui a pouco a gente vai estar no plano espiritual junto. E não se assuste, vamos continuar vivo. Só vamos mudar de endereço. Não vai ser mais Garibaldi, vai ser no colônia tal. Continuar vivo, mais livres. Nem vamos precisar de automóvel, às vezes, para se locomover. Só pensar. A gente já está lá. Pensei em ir lá. Pensa, pouco bom, quando está frio aqui, a gente pensasse ir lá para a Bahia. Coisa boa, né? Tem um amigo que vai se mudar para a Bahia. Eu disse para ele que eu vou visitar ele em pensamento, porque as coisas para ir até lá, assim, levar o corpo até lá é complicado. Né? O dinheiro não é fácil. Né? Mas é bom o frio também. O frio é bom. Há controvérsias. É bom, é bom. Mas o importante de tudo isso é nós não alimentar. Sabe como é que o Espiritismo ensina a nós? Não alimente o mal que habita em nós ainda. Vamos matar de fome. Vamos voltar. A gente fala isso de um jeito assim, mas claro que tem momentos que dá vontade de apertar o pescoço. Dá um abraço. Se coloca no lugar da pessoa. Aquele meu chefe está chato hoje. Talvez ele está passando problema de saúde. Talvez tenha alguém doente. Talvez, não sei. Talvez ele alimenta esse orgulho. O problema é dele. Eu não preciso entrar na onda vibratória dele. Não é dizer, está errado. Está errado. Mas não preciso brigar com ele. Para pegar aquela vibração. Então é muito importante nós jogar uma energia positiva. Se a gente vai para um ambiente já que a gente vê que o ambiente não é fácil, joga uma energia positiva. Convida teus guias. Convida Jesus. Dá um nome para o teu anjo. Quer chamar ele de Santo Antônio? Chama. Mas meu anjo é Santo Antônio. Meu anjo é Maria. Não tem problema, dá o nome que você quiser, ele sabe. Você está chamando teu anjo. Chama teus espíritos protetores para te ajudar. Nós fizemos isso quando a gente sobe aqui. A gente chama tudo. E eu sempre digo, todos que podem. Quem não pode de longe, ajuda nós. Mesmo de longe. Nós estamos precisando. Porque precisamos de ajuda, gente. Muita ajuda. A coisa é séria. E é alegre. Porque a gente precisa um do outro. Né? Nós somos um para o outro um espelho. Para se transformar ou para ter mais forças para continuar a caminhada. Nós formamos elos para continuar a nossa jornada aqui. E todos têm as suas batalhas individuais. Todos nós temos. Né? Mas temos que nos lembrar que nós temos Jesus que está ao nosso lado e nos ampara. E sabe da capacidade que cada um de nós tem de suportar, né, o fardo. Mas se a gente quer que o nosso fardo se torne mais leve, é só seguir ele. É começar a fazer essas pequenas mudanças. Não é de hoje para amanhã, não é de uma hora para outra, não. Não é fácil. Não se cobre. Só vá pouco a pouco fazendo essa mudança. Começando a mudar por uma situação que te desagrada muito, que você não gosta, mas devagar, pouco a pouco, trabalhando, lapidando.
se colocando em oração. Não é mudar o outro, é mudar a si mesmo. É mudar a si mesmo. O outro não. Porque a gente tem que lembrar que o que a gente vê no outro, o que incomoda em nós no outro, é aquilo que está dentro de nós. A gente costuma dizer que a gente olha para as pessoas e vê os defeitos nas pessoas com as lentes nossas. E nós não devemos julgar ninguém, nós devemos julgar a nós mesmos só. Porque a gente não sabe a condição do outro. Por que o outro fez aquilo? Eu não sei a ficha do outro. Não sei o que ele passou. Não sei. Eu sei o que eu passei. O que ele passou, não sei. E essa passagem, esse item aqui, o 9, tem tudo a ver com os itens anteriores desse capítulo. Aprender a perdoar, principalmente. Né? Então, é a mudança íntima dentro de nós, poder olhar para as nossas palavras, aquilo que a gente está emitindo, aquilo que nós falamos, a forma, a colocação. Se formos em algum momento um pouco mais enérgicos, né, ver se precisa mudar, fazer como Santo Agostinho fazia. Né? Temos várias ferramentas em nossas mãos para poder nos encontrarmos a felicidade. E não precisamos mostrar que estamos alegres. Né? Porque muitas vezes a gente pensa que quando a pessoa está quieta, né, está trabalhando, está bem, ela não está bem. Na verdade, não. Muitas vezes aquela felicidade, aquela alegria muito exposta, há uma dor muito oculta muitas vezes. Então precisamos compreender. E nós precisamos nos compreender primeiro, nos conhecer, para poder compreender e conhecer o nosso próximo. Dica de leitura, o Evangelho segundo o Espiritismo, dica de presente. Eu dei um livro dos Espíritos de presente para uma pessoa de aniversário. Eu achei que a pessoa ia pegar assim, né? Se ele vai assistir, ele vai ver. Em vez de ele estar lendo toda noite, ele disse para a esposa: não mexe no meu livro, quando eu terminar de ler, vou te emprestar. Então, uma dica de presente, é barato e tem coisas valiosas aqui dentro. Né? A nossa vida pode dar uma guinada de 360 graus quando a gente começa a estudar o Espiritismo. A gente aprende tanta coisa, que a gente vai chegar numa conclusão óbvia. Tudo depende de nós. Tudo. Só de nós. Não depende do outro, não depende... É só de nós. Tudo. Mas é o que a Tatiana falou. Lentamente a gente vai conseguir. Só que se juntos, sozinho a gente, às vezes, dá uma balançada. Juntos a gente fica de pé. Né? É isso aí. E para encerrar, uma frase de Joana de Ângeles, que está no livro O Homem Integral. Para que se mantenha o propósito de entendimento de si mesmo e da vida, faz-se necessário um percebimento integral de cada fato, sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. E assim segue-se. Quem quiser retirar esse livro para ler, Joana de Ângeles é uma psicóloga, né? Para o nosso íntimo mesmo diário. E eu preciso falar dessa música. Temos que o tempo estourado. Não tem problema, mais 2 minutos dá. Essa música nós colocamos aqui, já ela rodou, né? É Quando Penso em Jesus. Faz um dedilhado aí, depois a gente emenda a nossa prece, pode ser? Tu vai ler ela? Posso ler? Tu vai ler ela, depois a gente encerra com uma prece. Eu encerro com a prece. Então tá, quem quiser ouvir é só ir no YouTube e procurar lá por Quando Penso em Jesus. É linda essa música. Quando penso em Jesus, toda vez que penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz, iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração
vai surgindo, vai crescendo, um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol, quase grito de tanta felicidade. Meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. E aqui reunidos em nome do Cristo, o maior presente é a presença de cada um nesta sala, de cada irmão que aqui se coloca para aprender, para compreender, para depois praticar os ensinos evangélicos trazidos pelo Cristo. Que possamos todos nós juntos construir uma ambiência melhor dentro de nós, dentro do nosso pensar, falar e agir. Que possamos levar isso para nossa casa, nosso lar, com aqueles que amamos, com aqueles que convivem conosco, com aqueles que nos abraçam, para que possamos prosseguir nossa caminhada. Que possamos levar esses sentimentos enobrecidos do amor, da paz e da luz e da mudança interior, onde quer que estejamos. E que todos nós juntos possamos, nesta noite, ter recebido muitas bênçãos. Nosso patrono Antônio ama rosas, especialmente vermelhas. E hoje, fluidicamente, cada irmão, cada irmã aqui presente, em suas mãos, recebeu uma rosa aberta, um botão de rosa já desabrochado em suas mãos. Façam um pedido, um agradecimento ou um louvor. E sigamos juntos, sigamos construindo o bem, olhando o que o outro tem de melhor. E desfazendo, desmaterializando, desmanchando dores, tristezas, vícios que ainda habitam em nós. Juntos, vamos conseguir. Juntos com o Cristo, será mais fácil. Amamo-nos. Que possamos voltar para nossos lares, sentindo essa cura. A cura no pensar e no falar. Se conosco, Mestre, que assim seja. Que assim seja.